Meus queridos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, lição de jovens. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 4 do dia 26 de janeiro de 2020. O título da lição é O que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós. Eu achei o título dessa lição extremamente interessante, porque ele nos remete a uma consciência. Nos remete a uma consciência. Consciência. Como é bom quando nós nos conscientizamos das coisas que temos recebido. Porque se nós tivermos esta consciência, automaticamente nós teremos gratidão. Gratidão. Dá para ler que é gratidão, né, gente? Porque eu estou falando que é gratidão. Então, a consciência gera gratidão. E a gratidão nos dá uma nova perspectiva. A gratidão nos faz viver de forma diferente, nos leva a uma entrega total a Deus, certos, convictos que o que nós fazemos não é nada diante daquilo que ele fez por nós. Então, o que Cristo fez por nós. Vamos entender nesta aula de hoje o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. É lógico que cada um de nós temos a nossa própria experiência com Deus, cada um de nós temos o nosso motivo pessoal de agradecer a Deus. Mas Cristo fez coisas por todos nós, como seres humanos, por toda a humanidade. Ele demonstrou o seu amor, demonstrou a sua renúncia, né, ao se entregar por nós, a fim de nos redimir do pecado, para nos dar uma nova vida, para nos dar um novo motivo de viver, para fazer com que nós fôssemos novas criaturas. Então, o que Cristo fez por nós? O texto do dia está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e o versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. É lógico que isso é uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de uma verdade que deve ser interiorizada na nossa vida e demanda um esforço pessoal muito grande para que isto aconteça. Cristo padeceu por nós. E é interessante que a Bíblia sempre nos fala que nós precisamos amar uns aos outros, amar ardentemente, amar cordialmente uns aos outros. Não é? Eu até, quando seleciono espiritualidade cristã, deixo bem claro que nós encontramos Deus no outro. O relacionamento com o outro é que nos faz encontrar Deus. A Bíblia é muito clara nesse aspecto. A Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois pode amar a Deus que não vê, se aborrece a seu irmão a quem vê. Então a entrega de Cristo ao padecer por nós nos deixa um exemplo, a fim de que nós sigamos as suas pisadas. Síntese da nossa lição, a síntese diz que ninguém pode fazer o que Jesus, por seu amor, fez por nós. Pronto, isso é claro. Nós não conseguimos fazer do mesmo jeito. Ninguém poderia fazer o que Jesus fez por nós. Compreender o valor do sacrifício do Calvário é o primeiro passo para vivermos um cristianismo autêntico e saudável. Entender, ter esta convicção. Isso, como eu disse aqui no início da aula, demonstra a nossa gratidão, vai nos reportar a uma vida mais entregue a Deus, vai nos reportar a um exercício de amor mais intenso por Cristo. Meus queridos, nós precisamos querer amar ao Senhor. Amar, ser bom, é um esforço. Eu tenho um livro em casa
chamado Quando Ser Bom Não Basta. E nesse livro, o comentarista, o autor, fala que é preciso querer ser bom. E ele fala o seguinte, que ser bom por uma imposição social, ser bom por uma questão ética, é fácil. Mas é preciso gostar de ser bom e querer ser bom. Nós precisamos querer ser bons. Nós precisamos querer amar ao Senhor. Nós precisamos gostar disto. Você precisa compreender que amar a Cristo não é um peso. João nos fala que os mandamentos de Deus não são pesados. E às vezes algumas pessoas têm a ideia de que o cristianismo, de que ser crente é algo pesado, é algo desanimador. Não. Ser crente é a melhor coisa do mundo. Amar a Deus é a melhor coisa do mundo. Viver com Deus, ter uma experiência pessoal com Jesus é a melhor coisa do mundo. Eu me lembro que aos 15 anos de idade eu passei a minha maior crise na vida cristã. Porque eu, como filho de crente, vi as pessoas chegarem na igreja, pessoas que já tinham se convertido depois de adultas, então chegavam na igreja e diziam, olha, Jesus transformou a minha vida, Jesus fez isso e aquilo por mim. E eu comecei a pensar, por que eu sou crente? Será que eu sou crente porque eu aprendi a ir à igreja? Eu tinha 15 anos de idade já há mais de 25 anos, né? Há 28 anos atrás eu tinha 25 anos, eu tinha 15 anos de idade, 25 é demais, mas há 28 anos atrás eu tinha 15 anos de idade e naquela época tinha muita discoteca. E eu pensava o seguinte, será que eu não aprendi para discoteca? Será que a igreja virou a minha agenda social? E eu comecei a orar e pedir a Deus que me fizesse compreender por que eu era crente. Por quê? Qual a motivação que realmente me fazia ir para a igreja, me fazia estar na casa de Deus, me fazia a não me entregar às coisas do mundo? E então o Espírito do Senhor trabalhou na minha vida e eu aprendi que ser crente é uma questão de satisfação pessoal. Houve um homem chamado Rábia, que ele disse uma frase, e esta frase, a Angelina, minha colega de seminário, uma amiga que eu tenho até hoje, a Angelina, ela colocou esta frase no slide lá na formatura do seminário. Eu formei no seminário teológico em 2005, de 2002 a 2005, e a Angelina colocou essa frase de Rábia. E a frase é a seguinte, Deus, se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar por causa do paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. Tem pessoas que estão servindo a Deus só por medo do inferno. Gente que diz, não, nós temos que servir a Deus porque, meu Deus, Deus me livre de ir para o inferno. Não. Tem pessoas que estão servindo a Deus só por causa de uma barganha com o paraíso, de uma troca com o paraíso. Ai, a gente tem que servir a Deus para a gente poder ir para o céu, meu Deus, o céu vai ser maravilhoso. Deus nem parar de seus olhos toda lágrima. Mas nós precisamos amar a Deus pelo que Ele é. Entender o sacrifício de Cristo nos leva a isto. O que Jesus realmente fez por você? Você entende isso? Você consegue compreender isto? Você consegue entender que a história de Jesus não é só a história de um homem que veio e se entregou no Calvário? Você consegue entender que a história de Jesus é uma história pessoal dele com você? O que ele fez pelo mundo inteiro, ele faria de novo só por você, se fosse preciso? Em Lucas capítulo 8, a Bíblia deixa claro que Jesus estava no meio de uma multidão e ele deixou toda a multidão e ele atravessou o mar da Galileia e foi em Gadara. E lá ele encontrou um homem, um endemoniado gadareno, e ele libertou esse homem. Depois ele volta e a Bíblia diz, no capítulo 8 de Lucas, versículo 41, que a multidão o recebeu com alegria porque todos o estavam esperando, mas veio ao seu encontro um homem, Jairo. E Jesus, mais uma vez, ele tira o olhar da multidão para atender um homem. E ele vai na casa de Jairo e ele ressuscita a filha de Jairo. O que eu quero que você entenda é que tudo que Jesus fez pela humanidade, ele não fez só pelo mundo, ele fez por você.
Ele fez para te resgatar. Ele fez não só por amar o mundo inteiro. Ele fez porque ele te ama. Ele fez porque ele queria resgatar a sua vida. Ele fez porque ele pensava em você. Ele suportou a cruz, ele suportou os espinhos, ele suportou a afronta, ele suportou os bofetões, ele suportou a zombaria só por tua causa. Ele nos substituiu na cruz. Ele substituiu a mim e substituiu a você. E eu te afirmo com certeza que ele faria tudo de novo só por tua causa. Então que sejamos gratos, que aprendamos a reconhecer isso e sejamos gratos a Deus. Vamos ao texto da nossa lição, texto bíblico da nossa lição, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 21. Porque o amor de Cristo nos constrange. Que texto magnífico. Paulo está dizendo o seguinte: Cristo nos ama de uma forma tão intensa. Glórias a Jesus por isso. Eu estou aqui sentindo a presença de Jesus por isso. Pensar no amor de Deus por nós. O amor de Cristo nos constrange. Sabe o que nós precisamos entender, meus queridos? E aí vocês, jovens, vão entender muito bem isso, porque foi uma fase que eu já passei, né? Que eu já passei por ela, a fase da paixão da adolescência. Sabe quando a gente se apaixona e aí a gente só pensa naquela pessoa, aquela pessoa nos faz o coração bater mais forte. Quando a gente vê aquela pessoa, a gente tem palpitação, a gente suspira e a gente está vivendo esse amor. Aí de repente a gente consegue namorar com aquela pessoa que a gente se apaixonou e os dias vão passando, a gente vai acostumando com o amor dela. E a gente precisa lembrar do início deste amor. É o que o Senhor fala, me falha a memória agora, exatamente uma das igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse. Volte ao seu primeiro amor. Nós precisamos amar a Cristo de forma que o amor dele faça o nosso coração palpitar, bater mais forte. E, meus queridos, nós nos acostumamos com tudo nessa vida. Nós nos acostumamos com tudo. E, infelizmente, a gente está ficando acostumado com ir à igreja, com cantar, acostumado com ensaio de jovens, acostumado com congresso de jovens. Nós estamos ficando acostumados com isso. Nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Não podemos nos acostumar com a presença de Jesus na nossa vida. Foi o grande pecado de Cafarnaum. Jesus morou em Cafarnaum, escolheu Cafarnaum para morar. Cafarnaum viu o milagre de Deus como nenhum outro lugar viu. Mas Cafarnaum se tornou indiferente. Eu preguei sobre isso, preguei sobre valorizando a visitação de Deus, falando sobre alguns momentos que Deus visita a terra e a visitação de Deus foi desprezada. E em Cafarnaum a visitação de Deus foi desprezada pela indiferença. Eu imagino assim as pessoas de fora, visitantes, turistas em Cafarnaum, passando e assim, na esquina Jesus fazendo um milagre, e eles veem aquele movimento e tal, e eles perguntam para o morador de Cafarnaum, o que está acontecendo? E o morador de Cafarnaum fala, não é nada não, é só Jesus fazendo mais um milagre. Cafarnaum se acostumou com a presença de Jesus, se tornou indiferente. E muitas vezes isso acontece conosco. Aí Paulo vem aqui na igreja, para a igreja de Corinto, e diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Paulo está dizendo assim, eu ainda sou constrangido, eu falo isso e arrepio. Eu ainda sou constrangido pelo amor de Cristo. Eu penso no amor dele, o amor dele não envelhece. Eu penso em como ele me amou ontem e vejo como ele me amou hoje e eu ainda estou envolvido, constrangido pelo amor dele. Eu não estou acostumado com o amor de Cristo. É isso que nós precisamos aprender. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
ressuscitou. Olha que coisa linda! Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, que coisa magnífica. Assim que se alguém está em Cristo. Paulo coloca aqui uma condicionante. Se. E se alguém está em Cristo, então não é possível estar em Cristo e ser uma velha criatura. Paulo está fazendo uma afirmação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós estamos em Cristo, então não podemos viver coisas velhas. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quem é reconciliado com Deus tem o ministério da reconciliação. Então, quem tem o ministério da reconciliação está sempre reconciliando outros. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aí olha o que Deus faz, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então veja que nós temos o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação nos faz exercitar. Quando um homem é chamado pelo presidente para ser ministro, juiz Sérgio Moro, que é o nosso ministro da Justiça, ele tem que ele precisa exercer uma atividade ligada ao cargo do ministério para o qual ele foi comissionado. Quando Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação, ele está nos dizendo que nós precisamos exercer atividades para o ministério ao qual nós fomos comissionados. Então nós precisamos exercer atividades que reconciliem. Só que Paulo diz que além de nós termos o ministério da reconciliação, nós temos também a palavra da reconciliação. Paulo está nos dizendo que nós temos condição de exercer o ministério da reconciliação porque nós temos a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é a palavra de Deus, que reconcilia o homem com Deus, que reconcilia o mundo com Deus. Deus nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, essa é a nossa ação. Mas Ele nos deu também a ferramenta para que a gente exerça esse ministério, que é a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que texto magnífico. Que texto que alegra a alma da gente. Eu falo, gravando lá as lições de adultos, eu falei durante esse primeiro trimestre que são momentos da aula que dá vontade da gente falar em línguas estranhas. Porque vem em nós a alegria do Espírito de saber que o Senhor está conosco. Fomos reconciliados. Não importa o que você fez, não importa quem você foi, não importa como você andou, não importa, você está reconciliado. Você tem o ministério da reconciliação, a palavra da reconciliação, você está reconciliado com Deus. Glórias a Jesus. Vamos lá no primeiro ponto da nossa lição para a gente entender o que Cristo fez por nós. Primeiro, a morte vicária de Cristo. Primeiro parágrafo, antes de morrer, ele sofreu por nós. Então, antes da crucificação, houve um calvário de torturas.
Antes da crucificação, houve um calvário de torturas. Jesus sofreu. Não foi só a questão da morte, foi a tortura. Quando Jesus no Getsêmani roga ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não está com medo da morte. Jesus sabia do sofrimento. E ele está como homem, como nós já tratamos aqui, ele está tão somente como homem. E ele sabe do sofrimento que ele vai enfrentar. Segundo parágrafo, ele entregou-se completamente. Ele entregou-se completamente. Jesus se entregou completamente à sua missão. Isto é encarnação. Ele disse, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, quando ele diz todavia, seja feita a tua vontade, ele se entrega. Ele se rende. Isto é algo glorioso. Às vezes, nós enfrentamos situações que nós não queremos enfrentar, mas nós sabemos ser a vontade de Deus. Então, a gente fala com Deus qual é a nossa vontade, mas a gente diz, todavia. Aí nós nos entregamos. E quando nós nos entregamos, nós nos propomos à vontade de Deus para a nossa vida. Que esta seja também a tua atitude, que nós aprendamos com Cristo a nos entregar. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Eu sei, principalmente nesse período da juventude, que existem muitas incertezas. Às vezes a gente pensa, eu passei por aí, às vezes a gente pensa, será que vai dar certo? Eu vou fazer faculdade, vou arrumar um emprego, será que eu vou casar? Será que vou ser bem-sucedido? Será? São muitas perguntas, muitas interrogações. Se entregue, se renda, se entregue a Cristo. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Nas mãos dele repousa todo o poder nos céus e na terra. Então, a única coisa que nós precisamos fazer como servos de Deus é nos entregar, é nos render a Cristo. Tem um hino que diz que tudo entregarei, tudo entregarei. Tudo nós precisamos entregar, deixar tudo diante do altar de Deus. A Bíblia nos aconselha isso. Tiago diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida da nossa vida, o Senhor cuida de você, fique tranquilo. Fique tranquilo, eu sou prova incontestável de que Deus cuida da nossa vida, de que Deus nos prospera, de que Deus nos dá uma família, de que Deus nos dá os bens que nós precisamos. Eu sou prova de que Deus pode fazer. Eu venho de uma família pobre, financeiramente falando. Comecei a trabalhar aos 7 anos de idade como feirante para ajudar a sustentar a casa. Eu falo que eu não tinha expectativa de ter carteira de motorista, ter CNH, Carteira Nacional de Habilitação, porque não era algo comum na nossa família, mas eu tinha uma promessa de Deus aos 5 anos de idade. Deus me chamou para pregar a sua palavra e eu confiei nessa promessa. E eu aprendi desde jovem que o que Jesus disse aos seus discípulos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Fique tranquilo. Deus ainda é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Senhor da sua vida. Ele fez, se ele se entregou por você no Calvário, o que você pensa que ele não vai fazer? Ele é fiel para conosco. Fique tranquilo. Vamos ao terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Assim como ele fez, façamos nós também. Ele é o nosso exemplo. Nós sabemos que o mundo vai de mal a pior. Mas Jesus é o nosso exemplo. E o nosso comentarista nos coloca aqui que diante de um quadro desanimador que nós vivemos, o que nós vamos fazer? Vamos nos render à lógica desse mundo de injustiça? Não, jamais. Devemos encarar nossa chamada martírica, isto é, a nossa
simultânea vocação de testemunhas e mártires. Dessa forma, manifestar Cristo em todo o tempo ao mundo e, se necessário, sacrificar-nos. Jesus, em Atos, capítulo 1, quando os discípulos, versículos 6 a 8, quando os discípulos dizem assim, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aí Jesus disse aos discípulos, não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O termo testemunhas, em grego, ali em Atos, capítulo 1, é martiria, é de onde vem o termo mártir. Jesus está dizendo aos discípulos, vocês vão receber poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês e vocês terão condição de entregar a vida se for preciso. Nós precisamos ter esta convicção. Um dia uma moça me perguntou assim, pastor, eu preciso abrir mão dos meus sonhos para servir a Deus? E essa é uma pergunta que nós fazemos muito na nossa juventude. Eu preciso abrir mão dos meus sonhos para servir a Deus? E eu disse, não. Mas nós precisamos ter disposição de abrir mão. Talvez Deus não vai te pedir. A mim Deus já pediu um sonho de vida profissional. Deus falou, não, eu não quero. Pronto. Nós vamos nos render. Nós vamos perceber o seguinte, Deus me deu condição intelectual, me deu inteligência, eu poderia alcançar. Mas ele disse não. Pronto, Deus disse não, é não. Mas não quer dizer que ele vai pedir a você os teus sonhos. Mas nós precisamos ter disposição. Entregar a Cristo. É interessante que Filipenses capítulo 2, olha, disso que nós vamos citar durante todo o trimestre, Paulo disse assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu preguei sobre esse texto um dia desses e pensei o seguinte, que sentimento que houve em Cristo? Paulo não fala de que sentimento é este, mas Paulo fala quais foram as atitudes que Cristo teve movidas por esse sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e sendo achado na forma de servo a si mesmo, se humilhou até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo o seguinte, a plena submissão de Cristo. Nós sempre agimos movidos por sentimentos. Quais são os sentimentos que nos movem? Quais são os sentimentos, o que os sentimentos que temos têm gerado em nós, na nossa vida? Quais as atitudes que esses sentimentos têm gerado? Se esses sentimentos têm gerado atitudes que não são compatíveis com as atitudes de Cristo, isso quer dizer que o sentimento está errado. Mas se o sentimento tem gerado atitudes compatíveis com as atitudes de Cristo, isso quer dizer que nós estamos sentindo o mesmo que Cristo sentiu. E se nós sentimos o mesmo que Cristo sentiu, quer dizer que nós estamos trilhando o mesmo caminho que Cristo trilhou. Esse é o segredo da espiritualidade. Esse é o segredo da espiritualidade cristã, uma espiritualidade prática, uma espiritualidade do dia a dia, do cotidiano, uma espiritualidade das coisas simples. Nós gravamos para o curso médio em teologia a disciplina de espiritualidade, e é um assunto que eu amo falar, a espiritualidade do cotidiano, a espiritualidade do dia a dia, a espiritualidade na prática, como diz o Paul Stevens. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. A expiação. No primeiro ponto falamos sobre a morte vicária. No segundo ponto falamos sobre a expiação. A expiação e a salvação. O que é expiação? O ato expiatório define-se como atitude realizada com a finalidade de tirar de sobre alguém ou de si a culpa que lhe é atribuída. Então a culpa era nossa. E através da expiação de Cristo, pela sua morte, ele arrancou de nós a culpa. Perceba que a expiação não tira de nós o pecado. Nós cometemos, nós falhamos. A expiação não exclui o ato. A expiação exclui a culpa. É como se alguém chegasse e comprasse a nossa briga. E dissesse, não, foi ele que errou, mas agora conversa comigo, porque eu assumo a briga dele. Então a expiação não tira, não exclui o ato. A expiação exclui a culpa. Jesus assumiu aquilo que não era dele. Ele se tornou pecado por nós. É o texto que nós lemos na leitura, no texto bíblico. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. Ele não conheceu, mas ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo parágrafo, um amor que não tem limites. Um amor que não tem limites.
É possível auferir esses limites do amor de Deus? É possível nós entendermos o limite do amor de Deus? Não, é por isso que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Então, dito de outra forma, a defesa da expiação ilimitada implica na crença de que através da morte de Jesus no Calvário, a humanidade inteira ganhou oportunidade de se reconciliar com Deus. Que amor é este? Que amor é esse? É por isso que Paulo disse, o amor de Deus nos constrange. Como explicar esse amor? Como explicar? Tem um hino da APA que diz, não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Não dá para explicar. Por melhores que nós sejamos. Eu sou filho de crente, pela misericórdia de Deus, nunca me desviei da igreja, tive os meus momentos de intensas fraquezas, de falhas, de dificuldades, mas pela misericórdia de Deus nunca me desviei da igreja, eu nunca tive prazer nas coisas do mundo, sabe, nunca fumei, nunca bebi e tal, mas ainda assim eu olho para a minha vida e penso, não tem mérito em mim, eu reconheço quanto mal eu sou, e a forma que Jesus veio, a forma que Jesus me resgatou. Quantas vezes eu orei e falei, Deus, se eu fosse o Senhor, eu já tinha me rejeitado. Mas o Senhor não me rejeitou, Ele me amou, Ele me amparou, perdoou os meus pecados. Meu Deus do céu! Tem um hino, né, que nós cantamos muito há pelo menos uma década e meia atrás, Te Agradeço. A história desse hino é magnífica. O escritor diz assim, Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus nos libertou, aliás, Jesus nos salvou, nos libertou, morreu em nosso lugar, o que mais ele poderia fazer? Agora, qual é a resposta que eu dou diante do reconhecimento disso? Esta expiação tirou a culpa, nós estamos diante de Deus agora como se nunca tivéssemos cometido pecado. Nós cometemos, mas é como se nunca tivéssemos cometido, porque a culpa foi arrancada. Jesus assumiu a nossa culpa. Os efeitos práticos da expiação. É o que eu acabei de dizer. Em nós não há mérito algum. Não há em nós mérito algum com relação à obra da salvação. Tudo vem de Deus. Tudo é benevolência, é a graça de Deus. Eu tenho combatido incisivamente a questão do evangelho meritório. Eu sou pastor hoje, mas eu cheguei aqui porque eu paguei o preço. Hoje eu estou aqui na academia de pregadores dando aula, mas eu paguei o preço. Que preço? Que preço? Isso é graça. É misericórdia de Deus, é bondade de Deus. Eu olho para a minha vida e me pergunto quem eu sou, de onde eu vim, quem é o meu pai, quem é a minha família e como Deus tem feito coisas maravilhosas. É a graça de Deus. Se eu, e a gente renuncia a algumas coisas, mas toda renúncia que eu faço é porque o Espírito de Deus está na minha vida, enviado por Deus, e me dá condição de renunciar. Então não é um mérito meu. É a graça de Deus que me alcançou. Não é porque eu sou bom, não é porque eu posso, não é porque eu fiz pelos meus esforços. Eu paguei o preço. Que preço? Que preço que eu pago? Deus, eu tenho crédito contigo. Que crédito? A gente está trabalhando no vermelho. Se a gente tirar a nossa própria vida, tirar a vida, a gente ainda está devendo. Está trabalhando no vermelho. Ainda bem que o vermelho é o sangue de Jesus, então ainda está bom. Não tem crédito, não tem mérito. É a graça de Deus que está sobre a nossa vida. Terceiro ponto da nossa lição. O valor do sacrifício de Cristo. Uma dívida que ninguém poderia pagar. Era uma dívida que nós tínhamos com Deus. É uma dívida, e a dívida era essa que tínhamos para com Deus. Nós tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar. E o próprio Deus pagou a dívida para nos remir do nosso pecado. Segundo parágrafo, sobre uma visão do Apocalipse. João diz que ele viu um livro selado e que ninguém podia desatar os selos. Mas ele ouviu uma voz dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de desatar os selos. Só Cristo
tinha condição realmente de pagar a nossa dívida. Cristo é o único digno. O que é ter dignidade? É ter condições. Cristo é o único digno, o único que tinha dignidade para pagar essa dívida. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto. Aquela cruz era minha. A cruz de Jesus era nossa. Cristo morreu por nós. Paulo diz isto em Romanos, capítulo 8, capítulo 5, né? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo diz assim, pode ser que pelo bom ou pelo amigo alguém ouse morrer. Mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus queridos, nós aprendemos na aula de hoje que Cristo fez por nós coisas grandiosas. Ele morreu no Calvário por nós. Ele expiou os nossos pecados, ou seja, tirou a nossa culpa. E o valor do sacrifício de Jesus é imenso, porque ninguém podia pagar a dívida. E ele fez por nós. Que nós reconheçamos tudo isto e sejamos gratos a Deus por tudo que ele fez. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.